certo? Já tô mostrando todos os elementos que eu tenho na mesa, porque depois eu esqueço. Tô mostrando tudo que é sutil primeiro, pra depois a gente ir pra matéria, que é a atitude. Vamos lá, continuando. Já falei do fogo, da água, e agora a gente vai pro ar. Quando eu estiver falando de água, eu tô falando das cartas de espadas do tarô, e eu tô falando da estratégia de jogo no box. Então, de observar o seu oponente e saber qual tipo de jogo fazer. E aqui tá ligado ao intelecto e à criatividade. Então, se eu tô falando disso, eu tô falando do elemento ar, certo? E aqui é o último, que é o elemento terra, que aí tem as cartas de ouro do tarô, as cartas, né, de ouro. No box eu tô falando do bloqueio, da defesa, e tô falando de concreto e material, que é aqui, ó. O que é concreto e o que é material, certo? Então, toda vez que eu estiver falando de algo que é concreto, que é material, eu tô falando da carta de ouro. Eu também tô falando da defesa no box, mas eu também tô falando do elemento terra. Tô trazendo 3 informações de formas diferentes para você poder visualizar o que eu vou falar depois, certo? Então, eu já mostrei todos os elementos, só um aqui que eu vou deixar por último, que é referente à minha personalidade, que aí é pessoal meu, mas eu vou trazer para vocês. Certo, meus amores? E aqui eu escrevi que o sparring é a dinâmica de vida, né? Lá no momento do ringue, a dinâmica de vida. E o calejamento é onde a gente aprende limite, que é muito importante. E aí eu vou destrinchando ao longo do vídeo, certo? Então eu falei todos os elementos. E aí eu vou compartilhar algumas coisas de vivência minha, experiência minha, dentro do box, para você pegando algumas coisas, para depois a gente começar a linkar com as vivências e experiências minhas de vida, para você poder ver o meu, porque eu só consigo falar do que é meu, porque eu tenho segurança e conhecimento do que é meu, não do que é seu. Então eu sempre vou compartilhar vivências e experiências minhas para agregar você na sua da melhor forma possível, entendeu? Então eu reduzo nos elementos, depois eu amplio com as minhas vivências e experiências, para depois você conseguir reduzir na sua e conseguir enxergar e ver o que falta para você se tornar um imperador ou uma imperatriz, ou de equilibrar na temperança, ou também identificar se você já é um e não sabe, assim como eu. Porque para mim faltava o elemento terra. Eu precisava melhorar o elemento terra, principalmente na minha defesa, defender as minhas conquistas. Tava indo pelo ralo, certo? E é isso. Vamos lá. Algumas experiências minhas dentro do box.